Bom, pessoal, agora nós vamos ver o corte no cone, tá? Observem aqui, de forma bem simples, que o cone também, como um sólido geométrico, ele parte de um triângulo. Um triângulo sem projeção de luz e sombra ou a aplicação de um corte, ele também não tem tridimensionalidade. Então, a forma como a gente vai trabalhar o tridimensional no cone é com o mesmo processo, através de elipse, né, na sua base. Então, o primeiro passo que se faz quando se quer projetar um corte no cone, desenha o triângulo, que é a base do cone, se faz a demarcação do corte, observem aqui, ó, onde passa essa linha central clarinha, essa demarcação seria a representação do corte aqui. Então a parte achuriada é que vai cortar fora. Aqui tem meu ponto de vista. Então representou aqui o eixo, né, do corte. E todo corte que parte da base para o vértice do cone é um corte que vai produzir duas linhas retas nas suas laterais. Então aqui, ó, essa flecha que aparece aqui embaixo, que cruza pelo centro, né? Aqui está o centro. Essa flecha, ela é o ponto de vista. Então eu estou observando o meu objeto que está à minha esquerda inferior, eu estou observando ele de um ponto de vista direito superior. Tá? Então, colocada essa linha aqui, eu traço duas linhas retas até o vértice, né? E essas linhas retas é que vão representar esse plano, essa face que vocês estão vendo aqui, tá? Então, claro que antes de fazer essa linha, eu tenho que traçar a elipse, né? Então, aqui, ó, o mesmo corte a partir de um outro ponto de vista inferior, esquerdo. Então, novamente aqui, eu tracei o eixo até o ponto médio, né? Aqui, a partir da base, se traçou a elipse. Então, novamente, eu chamo a atenção para traçar elipses gradativas, né? Se traçou, então, depois, no próximo passo, essa linha que é o ponto de vista, ligando um lado ao outro da elipse, passando por esse centro, e duas linhas novamente até o vértice do cone. Só que a linha de trás não aparece por quê? Porque aqui eu tenho a base que tapa a minha visão. Ó, aqui é novamente o mesmo corte a partir do outro ponto de vista inferior direito. Então, novamente, a representação do corte aqui, né, do eixo do corte. Na base se traçou a elipse, bem gradativa, né? E depois desse da elipse se traçou então o ponto de vista. Então ela vai sempre, digamos que esse eixo da elipse sirva para dizer de um lado ao outro da elipse, né? Então aqui, ó, desse ponto aqui, conforme a inclinação do meu ponto de vista, se traçou o eixo do corte. Então, a partir desses dois pontos, eu passo a traçar duas linhas retas para o vértice. Tá? Então, toda vez que eu cortar da base para o vértice, sempre vão ser linhas retas. Observem aqui, então, que esse corte, na verdade, ele é da base, né, no corte inferior aqui, eu tenho um corte da base para uma lateral e não mais para o vértice. E tenho cortes laterais também, então de uma lateral a outra. Então o que se faz primeiro? Se desenha o triângulo, né? Nesse triângulo eu vou nessas linhas pontilhadas aqui, ó. Linha 1, linha 2, né, linha 3 e linha 4. Então essas linhas estão demarcando os cortes que aparecem ali na miniatura. A partir dessas linhas, então, primeiro eu faço a elipse, né, gradativa, e do eixo central da elipse eu vou tirar um ponto, né, que vai fazer então esse movimento aqui para a lateral da, do cone. Então aqui também vai passar o meu ponto de vista. Então aquela flechinha lá em cima, né, o ponto de vista, com a mesma inclinação, eles vão passar ligando esse eixo aqui às duas laterais da base. Tá? E a partir dali, então, eu vou construir parábolas. Tá? Então, nunca se faz uma elipse aqui dentro desse espaço aqui. Tá? Por quê? Porque eu vou ligar a elipse da base com suas laterais definidas pelo ponto de vista, vou ligar ela ao
corte lá em cima, né? Ao ponto final do corte. Então isso sempre vai ocasionar uma parábola. Então da base para as laterais no cone sempre vão ser parábolas. Aqui no caso das laterais, de uma lateral para outra, eu vou ter elipses, tá? Então olha aqui, são duas elipses bem simples. Como eu estou observando de cima para baixo, então eu não vejo a face desse objeto aqui, eu só vejo a parte externa e vejo a face do objeto de baixo, né? Então está marcado aqui. Aqui é o mesmo exemplo do uso da espessura que foi feito na esfera, né? Então, sempre que eu corto aqui um objeto com espessura no cone, eu devo ter aqui então sempre uma elipse dentro da outra para representar essa espessura. Observem lá embaixo que eu fiz um corte da base para o vértice e um corte de uma lateral à outra cruzados. Isso então, a partir da flechinha do ponto de vista, mostra como eles vão se encontrar, né? Então o que eu faço primeiro? A elipse da base, determino esse eixo central aqui, que vai mostrar esse corte que vem até esse ponto, faço a elipse de uma lateral para outra, e no momento que as linhas laterais que vão para o vértice do corte vertical, né? O corte vertical, então são duas linhas que vão para o vértice, no momento que elas se encontram com a elipse, aqui então é o meu ponto de encontro que vai mostrar esse ponto do corte. Tá? Então está mostrando aqui, esse é o ponto de encontro entre a elipse que vai de uma lateral para outra e as linhas retas que vão da base para o vértice. Tá? E depois é só colocar uma elipse dentro da outra e linhas dentro, verticais lá para o vértice, uma dentro da outra, e fazer a espessura do objeto. Tá? E no cone é bem simples assim, o que vai acontecer, o que pode acontecer, são variáveis de combinação desses cortes. É isso aí.